dar continuidade aqui às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar semelhança, é a apostila, volume 1, página 23 a 54. Nós vamos falar sobre vistas ortogonais e perspectiva. Um objeto pode ser visto de diferentes formas, dependendo da posição do observador. Podemos ter a vista frontal, lateral direita ou lateral esquerda e superior. A projeção ortogonal é uma forma de representar as imagens no plano usando desenhos, de acordo com o lado que se está observando. As projeções ortogonais são usadas para representar no papel formas tridimensionais, por meio de figuras planas, e dar a sensação de profundidade. Como, por exemplo, eu quero desenhar um cubo, o cubo é uma figura 3D, tridimensional, altura, largura, né, e a profundidade, e eu quero desenhar ele num papel, numa folha. Então, se eu quero manter esta ideia de profundidade, eu tenho que seguir algumas normas aí da perspectiva. Então, nós temos a perspectiva isométrica. Ó, ela mantém as proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto. Esse trabalho é feito em uma malha onde se utilizam 3 semirretas. Essas semirretas nós podemos chamar de eixos isométricos, que têm o mesmo ponto de origem e formam entre si ângulos de 120 graus. Então, olha, observe. Nós temos aqui o eixo isométrico, nós temos a semirreta, vamos dizer que aqui seja o ponto O, então eu tenho OA, OB e OC. E o ângulo entre elas será sempre um ângulo de 120 graus. Olha, agora aqui, esse é o nosso ponto O, olha a semirreta. Aqui, ó, OA, OB, OC. E aí nós temos aqui, né, o traçado de um cubo, correto? Manteve esse ângulo de 120 graus, né? Olha aqui, 120, entre A e B, entre B e C, 120, e entre A e C, 120 graus. Na hora de traçar, nós colocamos, como era uma figura, um quadrilátero, né? Nós tivemos aqui que fazer os ajustezinhos, que são os ângulos de 60 entre cada semirreta, correto? Bom, vamos agora falar sobre perspectiva linear. Começamos pela escolha da posição da linha do horizonte, que é a linha H, e do ponto de fuga F, que pode ser um ou mais, ou seja, eu posso ter, nesse caso, um ponto de fuga, ó, linha do horizonte, ponto de fuga. Ou eu posso ter mais que um ponto de fuga, isso não importa, correto? Então, é sempre lembrar que na perspectiva, vou voltar aqui, ó, na perspectiva isométrica, eu tenho um ponto, né, e tenho 3 semirretas, chamadas de eixos isométricos, e 120 graus entre cada uma delas. Agora, ó, voltando, perspectiva linear, eu vou ter uma linha do horizonte, nessa linha do horizonte eu escolho um ponto de fuga, ou mais pontos de fuga, e dele, vamos pensar que esse era o nosso objeto inicial, olha, de cada ponto aqui, de cada vértice. Então, vamos lá, do ponto de fuga passou uma linha por esses 2 vértices, do ponto de fuga passa uma linha aqui pelo outro vértice, ó. E aí, eu vou desenhando a figura ampliada aqui no caso, ou poderia ser uma figura reduzida, correto? Bom, aqui nós também é complicado para ver, mas nós temos um quadro da Santa Ceia. Esse quadro é de Leonardo da Vinci.
Depois, se vocês quiserem, pesquisem mais um pouquinho aí na internet que vocês vão ver. Então, esse quadro eu tenho a linha do horizonte que passa sobre a cabeça aqui, né? E o ponto de fuga, ele está sobre a cabeça de Jesus. Então, na arte, a ideia de profundidade, ela começou lá no Renascimento, e exatamente com Leonardo da Vinci. As perspectivas são utilizadas na arquitetura, no desenho, na fotografia, na arte, além de outros campos. Agora, pessoal, vocês abram o caderno de atividades, na página 17, resolvam o exercício 1. Na página 20 e resolvam os exercícios 5 e 6. Dando continuidade na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre polígonos semelhantes. Então, polígonos semelhantes é a apostila volume 1, página 35 a 39. Dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando, olha, ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Eles vão ter o mesmo formato, mas nem sempre o mesmo tamanho, correto? Então, a razão entre as medidas dos lados correspondentes é chamada de razão de semelhança. Agora aqui, coloquei um exemplo. Nós temos um quadrilátero ABCD e um outro quadrilátero EFGH. Bom, vamos lá. Nós sabemos que, olha, o lado AB, temos o lado AB, lado BC, CD, AD. Olha, então vamos prestar atenção. Vamos pegar aqui primeiro o segmento AD. Olha, o segmento AD, ele está para o segmento EH. Por que que eu sei? Ó, observa, ângulo de 115, ângulo de 115 graus, ângulo de 65, ângulo de 65. Então, esse lado é proporcional, corresponde a esse. Então, eu vou dizer que o lado AD, segmento AD, está para o segmento EH. Assim como, vamos lá, voltando aqui, o lado AB, ou o segmento AB, está para o segmento HG. Olha, presta atenção, ângulo de 65, ângulo de 65, ângulo de 65, ângulo de 65. Então, nós podemos dizer que o AB, segmento AB, está para o HG. Assim como, vamos voltar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Vamos pensar agora no BC. Olha, BC, ele tem um ângulo de 65, não dá a medida do outro. Então, ele vai ser correspondente a FG ou GF. Então, vamos organizar nossa proporção. BC está para FG ou GF, tanto faz. Assim como, eu vou pensar agora no lado DC. Olha, DC 115, não tem essa medida, então 115 não tem essa medida, ele corresponde ao EF. Então, vamos organizar a nossa proporção. O que nós temos? Que DC está para EF. Olha, agora eu vou organizar as medidas de cada um. Então, o lado AB, ele 2,5 está para 8,75. Assim como 4,5 está para 15,75. Assim como 2,5 está para 8,75. Assim como 2 está para x. Olha, eu quero achar a medida de x. Eu posso pegar qualquer dessas razões e igualar a razão 2 para x. Então, vamos lá. Eu vou pegar a razão aqui, ó. 2 está para 2,5 está para 8,75, assim como 2 está para x. Então, vamos lá, ó. 2,5
está para 8,75, assim como 2 está para x. Eu tenho aqui uma proporção, uma razão, outra razão, uma proporção. Tenho que descobrir aqui um valor x, eu vou usar uma regrinha de 3. Então, o que eu vou fazer? 2,5 vezes x é igual a 2 vezes 8,75. Então, eu vou ter que x é igual a... Vou fazer a multiplicação, 2 vezes 8,75 e vou dividir por 2. Esse resultado vai ser igual a 7. Então, qual é o valor de x? O valor de x é igual a 7. Bom, pessoal, as atividades eu vou passar para vocês depois lá no nosso grupinho de WhatsApp, certo? Então, vamos lá ao trabalho.